Ei, gente, vamos continuar com o Renascimento Flamengo? Tá legal, né? Nossa, acho muito bacana e indispensável. Então vamos. Agora a gente vai falar do Jan van Eyck. O Jan van Eyck é talvez o artista assim, mais badalado da arte flamenga desse período, tá? Ele e o irmão Hubert é que inventaram a tinta a óleo, tá? Mas a gente vai falar do Jan van Eyck. Deve pronunciar Jan van Eyck, né? Primeiro a gente vai falar de uma fase inicial dele. A gente vai falar do quadro A Crucificação e o Juízo Final. Ele foi feito em cerca de 1440 e 1441. É um díptico porque é um painel de 2 folhas. Como o Robert Campin, ele também vai ter um profundo interesse pelo mundo visível e vai procurar uma profundidade espacial. Mas nesse exemplo que a gente vai ver é um exemplo externo, então a gente vai ver uma novidade que vai mostrar para a gente a descoberta de uma nova possibilidade. Pera lá. Se a gente perceber o quadro, a gente vai ver que do início dele para o fim, né, do primeiro plano lá para trás, ele vai fazer sutis gradações de cor e de luz. Então a gente vai ver que o sentido de espaço que ele vai conseguir é muito mais pela luz e pela cor do que pelo escorço, do que por aquele efeito de perspectiva. Vou explicar isso melhor. Pera aí. Olha na crucificação do primeiro plano até lá atrás, na distante Jerusalém, como é que vai havendo uma diminuição na intensidade da cor e no contraste do claro escuro. Então a gente tem a luz lentamente, a cor e a luz lentamente diminuindo até lá atrás. Esse fenômeno óptico é chamado de perspectiva aérea. Aérea no sentido de perspectiva da atmosfera. Na vida real, até nos dias mais límpidos, a gente percebe entre nós e o objeto mais distante, a gente percebe uma certa névoa natural que impede uma percepção nítida das formas. A gente não vê, ela fica meio diluída, a gente não vê o contorno exato das formas. E foi nesse tipo de observação que criou-se a perspectiva aérea, que é aquela que entende que quanto mais longe você está vendo, né, quanto mais distante está o objeto, essa névoa dilui a linha de contorno, a definição, a nitidez, então fica uma coisa mais etérea, com menos cor, com menos contraste, mais levinha, entendem? E foi isso que ele fez na crucificação. Já o outro tipo de perspectiva é aquela que vai diminuindo o tamanho dos objetos com o afastamento. Quanto mais distante vai ficando. Aí é aquela perspectiva que você tem a coisa aqui grande, menor, 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 menor. Quanto mais longe ela vai estar pequenininha. É uma outra ótica, é um outro olhar. Mas a perspectiva aérea, ela trouxe uma nova possibilidade de retratar o espaço com mais realismo. Bem, da crucificação e do juízo final, o principal que eu queria dizer era isso. Eu usei como exemplo para explicar essa questão da perspectiva aérea, que é muito bacana. E agora a gente vai falar assim de uma Mona Lisa da arte flamenga, que é o retrato do casal Arnolfini, que é do Jan van Eyck, é de 1434 e mede 82 por 60 centímetros. Não é um quadro grande também. Vamos lá? Bem, primeiro vamos descrever. Quem são? A gente vê um retrato com 2 pessoas num quarto, né? Num quarto, olha aí, hein? Arte flamenga. Primeiro, eles adoram cenas de interior. Isso vai ser uma característica eterna da arte flamenga, de gostar de cenas de interior, de dentro de casa. Então, estão 2 pessoas, um homem e uma mulher, dentro de um quarto, porque a gente vê a cama ali, janela, etc.
Quem são essas pessoas? Ele, Giovanni Arnolfini, que era um próspero comerciante italiano que morava em Bruges, na Flandres. Ela, Giovanna Cenami, também rica, de uma família italiana. A gente sabe que então são dois membros importantes da sociedade na época, né, de Bruges, italianos, ricos, e o que se acredita, a hipótese, gente, é igual a Mona Lisa, que tem trocentas mil coisas, trocentas mil interpretações, pesquisas, papapá, mas eu mais uma vez vou me ater à hipótese mais aceita, tá? Quem quiser ir a fundo, estudar, sinta-se à vontade, mas eu vou na mais aceita, que é que esta seria quase que uma certidão de casamento. Vou contar por quê. No primeiro momento você vê lá dois, fulano, ciclana, né, num quarto, fala, nada demais, mas se a gente for ver lá, agora vamos ver o tal do simbolismo dissimulado, disfarçado, a gente vai ver que tem um tanto de coisa, porque, gente, o casamento é sagrado, é um sacramento, né? Então, a gente vai ver um tanto de símbolos que vão fazer com que essa cena se torne sagrada. Bom, vamos um por um. Primeiro, as mãos. A gente vê ali a união de duas pessoas em uma só. Casamento. Só que não. Lá atrás, a gente vê um espelho. E a gente vê duas pessoas refletidas. E provavelmente acredita-se que uma dessas pessoas seja o próprio Jan van Eyck, porque a gente vê acima do espelho a assinatura dele, está escrito Jan van Eyck esteve aqui, 1434. Então ele escreveu, ele assinou, né? Eu estive aqui. E nessa época, no século XV, o casamento era o único sacramento que não obrigava a presença de um padre, que podia ser realizado na presença de duas pessoas, de duas testemunhas. Então isso ainda reforça que estaria ali, né, como testemunha ele, e ele ainda assinou, Jan van Eyck esteve aqui, 1434, e provavelmente um tabelião, uma outra pessoa. Ele ali, né, com o propósito de mostrar exatamente o que ele viu. Na moldura do espelho, a gente vai ver 10 das 14 cenas da Paixão de Cristo, o que sugere que a interpretação da pintura dessa cena deve ser cristã e espiritual, e não só legal, porque é uma certidão, e factual, né, um fato. Põe o sagrado ali. No candelabro acima deles, a gente vê que tem só uma vela acesa, que é a presença do Espírito Santo, né? É o olho sagrado, aquele que tudo vê. E o engraçado é que nessa época os recém-casados tinham o hábito de colocar uma única vela acesa do lado da cama para incentivar a fertilidade, que é legal também. Ali do lado do espelho a gente vê um rosário de cristal. Era comum nessa época o marido presentear a noiva com um rosário de cristal. O cristal, símbolo de pureza, e o rosário, símbolo de devoção da noiva e de virtude. Lá na cabeceira da cama a gente vê de madeira uma Santa Margarida e a seus pés um dragão. A Santa Margarida é a santa padroeira do parto e ela tem como atributo um dragão, por isso que ele está ali retratado aos pés dela. Mas se a gente for ver o espanador que está ali do lado dela, tem pessoas que acham que é a Santa Marta, porque a Santa Marta é a padroeira da vida doméstica e o atributo dela é o espanador. Mas na maioria dos lugares a gente vê interpretado como a Santa Margarida com o dragão mesmo, porque padroeira do parto, né? Fertilidade, casal, casamento. Lá na frente, o cão, que representa fidelidade e mostra também que eles são ricos, porque esse cão é de uma raça rara na época. Os tamancos, cá na frente a gente vê os dele, lá atrás, vermelhinho, a gente vê os dela, simbolizam que eles pisam em solo sagrado.
porque o sacramento do casamento é realizado num solo sagrado na igreja. Então é quase que uma tentativa de fazer dali um lugar sagrado. É um lugar sagrado que está acontecendo esse sacramento, né? Tem a presença de Deus, Santa Margarida, ou seja, com isso tudo, então, eles têm que tirar os sapatos para pisar num solo sagrado. Lá na janela, a gente vê no parapeito, num baú, as laranjas. As laranjas são símbolo também de amor, de casamento, e lembram o estado de inocência antes da expulsão do paraíso, né, do pecado original. E também é símbolo de riqueza, mostram que eles eram ricos, porque laranja era uma fruta rara nessa época no local, né, na Flandres. Ela tinha que ser importada, então tinha que ter dinheiro, né? E ele põe também uma fatia do mundo exterior. Olha lá na janela uma cerejeira, a gente pode dar a mesma leitura da laranja para a cerejeira, tá? E até a posição que ele coloca os dois é interessante, é simbólica, porque ela está mais perto da cama, que representa a vida doméstica, a dona de casa, a mulher, e ele está mais perto do mundo exterior, da janela, porque é o homem que sai, que trabalha. Ele tem a mão mais alta, que talvez signifique sua posição dominante. A gente vê que ela tem a mão mais baixa, que talvez represente o papel mais submisso dela. Ou seja, ele conseguiu santificar um interior comum de um quarto de dormir. Tchau, gente. Próxima aula, mais Renascimento Flamengo, tá? Conto com vocês. E sempre me curtindo e divulgando meu canal, por favor. Tchau!